tem um escritório de contabilidade, sabe os impactos que a LGPD podem causar no teu negócio? Então fica ligado que nesse vídeo eu vou falar sobre isso. LGPD para escritórios contábeis. Se tu tem um escritório contábil, tu é atingido pela Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma muito significativa. Tu já parou para pensar no número de dados pessoais que rolam aí no teu escritório para te poder atender os teus clientes? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série de normas que devem ser obedecidas para que a gente possa trazer mais segurança, privacidade aos dados pessoais. E tu é responsável pelos dados pessoais que tu coleta junto aos teus clientes. Essas responsabilidades, elas são graduadas pela lei. Então, por isso que é muito importante que tu já comece a pensar na adequação do teu escritório, para que tu possa definir junto com o teu cliente qual a responsabilidade de cada um frente às normativas da LGPD. Além das obrigações contratuais entre você e os seus clientes, você também tem obrigação em relação aos funcionários do teu escritório de contabilidade. Exatamente! Você também precisa fazer a adequação desses contratos, você precisa compreender se os teus funcionários em algum momento vão lidar ou não com dados sensíveis. E o que seriam os dados sensíveis? Bom, a lei traz um elenco ali de possibilidades do que seriam esses dados sensíveis, mas só para te exemplificar, por exemplo, a opção sindical, ela é um dado sensível. Os dados relacionados à saúde também são dados sensíveis. Dessa forma, você identificando esses dados dentro da empresa, você consegue fazer, por exemplo, controles de acesso. Esses controles de acesso são super importantes quando a gente fala de dados sensíveis, porque eles requerem um dado maior frente à lei, e se tu precisar, em algum momento, demonstrar que tu está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, esses níveis de acesso vão te trazer mais segurança. Se em algum momento tu tiver que demonstrar que você está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, esses níveis de acesso vão fazer toda a diferença. E outra questão super importante para você que tem um escritório de contabilidade. Eu já vi por aqui, pela minha cidade, que tem muito escritório que está prometendo que vai entregar para o seu cliente os contratos de trabalho adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas você consegue realmente pegar todos os contratos de trabalho e dizer que aquele funcionário dentro daquela empresa tem um nível de acesso diferenciado a dados pessoais? Por exemplo, você consegue dizer quem trata dados sensíveis dentro das empresas dos teus clientes? Então, a gente pode fazer um pensamento muito simples. Se você trabalha, por exemplo, com uma clínica médica, dentro da clínica médica você já vai ter uma infinidade de acessos diferenciados. Vai ter aquela pessoa que é responsável por marcar um horário e vai ter acesso ao telefone do paciente, ao nome do paciente, mas talvez tenha aquele funcionário que vai auxiliar o médico dentro de um procedimento. Então, com certeza, o contrato de trabalho daquele profissional que está ali tendo acesso a dados de privacidade, daquela pessoa, dados da saúde dela, informações relacionadas muitas vezes a uma doença existente, ou que ela descobriu, ou até mesmo um tratamento, pode ser até um tratamento estético que ela não quer que ninguém saiba, que é uma coisa que ela prefere manter dentro da privacidade dela. Essa pessoa com certeza vai ter um contrato diferenciado. Então eu pergunto, será realmente que os contadores conseguem buscar para si essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade de estar adequando o contrato de trabalho para os seus clientes? Mas aí tu pode me perguntar, mas eu sempre fiz isso, e como eu vou fazer agora? Bom, agora você vai ter que sentar com o seu cliente, porque o seu cliente também tem que se adequar à lei geral. Então, quando ele começar a fazer adequação dentro da empresa dele, ele também já vai observar essas questões e ele vai conseguir sim conversar contigo de uma forma que vocês cheguem a um consenso de como vai ser feito. É óbvio que você pode continuar fazendo, desde que você tenha a dimensão, da responsabilidade que você está assumindo. Bom, tu já deve ter percebido que tem muita coisa para se falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados quando a gente está falando em escritório contábil, São muitos os dados que circulam por aí. A gente poderia falar do certificado digital, que é um dado pessoal
Muitos escritórios têm, às vezes, até caixas cheias de dispositivos e cartões e tokens, né, com aquela informação ali do cliente. E aí a gente já tem uma questão também, que é a questão de legalidade, se eu posso ou não transferir esse meu documento. Mas enfim, é uma infinidade de dados, o tratamento realmente tem que ser revisto em muitos casos para que a gente se encontre em conformidade. Porque outra coisa que a gente vai sentir logo no mercado é que as empresas, quando elas entram em conformidade, elas exigem que os seus parceiros também entrem. E os escritórios de contabilidades, em regra, eles são operadores de dados. E a lei diz o seguinte: os controladores, que seriam os clientes que te passam os dados para tratamento, eles têm uma responsabilidade solidária contigo. Ou seja, o que tu faz, né, com aqueles dados pessoais dentro do teu escritório contábil vai refletir lá dentro do teu cliente. Ou seja, ele vai responder também contigo judicialmente se acontecer, por exemplo, um incidente de segurança, né, que pode ser um vazamento de dados, pode ser uma informação que foi enviada por e-mail para uma outra empresa, enfim, né, os vazamentos de dados não são apenas quando os hackers invadem os computadores e bloqueiam, enfim, e fazem sequestro de dados. A gente já conversou sobre isso, se quiser saber um pouquinho mais, tem vídeo falando sobre o que é um vazamento de dado pessoal, mas muitas vezes a entrega de um documento para uma terceira pessoa com dados pessoais também pode ser considerado um vazamento, se aquela pessoa não era uma pessoa autorizada. Então é um tema, né, praticamente aí inesgotável para um vídeo aqui no canal do YouTube. Então, se tu quiser saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, visita o canal, tá cheio de vídeo falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a sua aplicação, sobre quais os incidentes que poderiam acontecer. Então dá uma olhadinha ali. E se tu gostou desse vídeo, aproveita e te inscreve no canal para te receber a notificação quando a gente postar um vídeo novo por aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí o teu comentário, a tua pergunta, que eu vou responder com certeza.